Pessoal, bom dia. A convite aqui do Portal do Zacarias, está aqui em nossos estúdios o Coronel Walter Cruz. O Walter Cruz, pessoal, é meu amigo pessoal, meu amigo particular. É uma pessoa de um caráter exemplar. Ele ocupou vários cargos públicos e não há nada, absolutamente nada, que desabone a conduta dele. É por isso que eu tenho o maior orgulho de privar da amizade dele. Coronel Walter Cruz, obrigado pelo senhor ter atendido ao nosso convite de conceder essa entrevista. Coronel Walter Cruz, a entrevista porque ele é pré-candidato a vereador. Coronel, bem-vindo ao Portal do Zacarias. Meu amigo Zacarias, eu que te agradeço. Muito obrigado pelo convite, obrigado aos internautas, a todas as pessoas que estão assistindo agora pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Muito obrigado, eu fico muito feliz, Zacarias. Primeiro por privar também da sua amizade. Você tem uma virtude que é também minha virtude, que a minha família me transmitiu, que é a coragem. E eu sempre falo a frase do Napoleão Bonaparte, que é um dos meus ídolos, que ele sempre dizia o seguinte, que a coragem é a maior das virtudes. Sem ela, nenhuma outra sobressai. Então, ela é a mãe de todas as virtudes. Sem coragem, a gente não faz nada, não é, Zacarias? E eu fico muito feliz em estar aqui no teu espaço, no Portal do Zacarias. E quero dizer para você que eu penso que Manaus precisa de novos pensamentos. Manaus precisa de novos ares, precisa de novos projetos, porque acho que as pessoas estão cansadas dessa administração. Coronel, tem, claro, muita gente que o conhece. O senhor ocupou cargos de públicos aqui no estado do Amazonas e na Polícia Militar. O senhor sempre esteve na linha de frente, o senhor sempre foi um policial militar extremamente operacional, mas há pessoas que não conhecem o Coronel Walter Cruz. Vamos falar aqui, para quem não conhece o Coronel Walter Cruz, quem é o Coronel Walter Cruz? Olha, Zacarias, o Coronel Walter Cruz é um amazonense, nascido em Manaus, nascido no dia 1º de janeiro de 68, né? Sou aluno de escola pública, frequentei também o Colégio Militar do Exército e fiz o meu ensino médio na escola técnica, depois terminei o meu ensino médio no famoso Colégio Solon de Lucena, sou técnico em contabilidade, né? E depois eu enveredei pela carreira militar. Fui oficial do Exército, fui segundo tenente no 1º BIS. Saudoso 1º BIS, fiz NPE e fui 1º BIS, né? Lá o negócio é pesado, né? Porque é um batalhão de apronto operacional, um batalhão força-tarefa, tenho um maior orgulho de ter servido do Exército Brasileiro, tenho muitas amizades lá, né? E depois do Exército eu fiz concurso e fui para a Academia de Polícia Militar do Pará, aqui do nosso lado, né? Onde foi a primeira turma da Amazônia. E lá fiz o meu curso, vim para cá, iniciei minha carreira como aspirante, que é o primeiro posto, né, do oficialato, e fui servir no batalhão de rádio patrulha, a nossa querida rádio patrulha, que é a precursora de todas as outras tropas, né? A rádio patrulha, a precursora da ROCAM, da Força Tática, e fiz grandes amizades, tenho grandes amigos na polícia, desde o soldado ao coronel. E aí depois eu comecei a galgar alguns cargos, né? Eu fiz vários cursos na vida, e um dos cursos que eu fiz, que é de segurança de autoridades, de instalações, me proporcionou ir para a Assembleia Legislativa, onde lá eu fui chefe do Departamento de Segurança e chefe da Casa Militar. Depois disso, eu fui convidado pelo Coronel Haroldo para ser o comandante da ROCAM. Em 2007 e 2008, 2º Batalhão de Choque, Rondas Ostensivas Canimais, do qual eu tenho o maior orgulho de ter servido lá, onde lá fiz alguns cursos que foram muito importantes na minha carreira, né? E depois da ROCAM, fui servir também com muito orgulho lá na Zona Leste. Fui comandante de policiamento da área leste no período de 2009 e 2010, onde lá, Zacarias, nós conseguimos reduzir os crimes num índice tal em que nós ganhamos o 14º salário. O governador da época não pagou, tá? Mas nós ganhamos o 14º salário. Deu tubé, foi. E aí, depois disso, Zacarias, eu fui fazer alguns outros cursos e fui convidado, então, na época, em 2010, pelo então prefeito Amazonino Mendes, para ser o diretor de trânsito. E nós fizemos um plano de gestão de trânsito, onde a gente vai falar sobre isso aqui, onde nós tivemos várias vitórias, né? Onde nós tivemos uma marca que está aí até hoje, né? Da questão do pedestre, a questão... A propósito,
essa faixa de pedestre que não tinha para atravessar, o carro parar, a pessoa dar sinal, foi o senhor que implantou isso? Fomos nós, né? Um trabalho de equipe. Alguém tinha me dito a respeito e eu lembrei agora. Verdade, é verdade. Olha, você sabe que o prefeito da Humanizou o trânsito. Exato. O prefeito da época, o prefeito Amazônia, ele foi em Miami, ele viu a faixa de pedestre com fundo vermelho. Ele chegou para mim e falou, Walter, é possível? Eu falei, prefeito, eu vou estudar. Fui estudar, peguei o código de trânsito, falei, é possível. E nós começamos a implantar. Só que nós não colocávamos só a faixa. Nós primeiro íamos para a escola, com as crianças do nível fundamental, não é? De 6 ali até 12 anos. Fazíamos um trabalho de educação, meu caro amigo Zacarias. E depois disso nós implantávamos a faixa de pedestre. Primeiro educação, depois a fiscalização. Claro, e por trás disso a engenharia. E olha que deu muito certo, porque nós conseguimos educar 25 mil crianças à época. A faixa foi um sucesso, onde nós incluímos a faixa, que a faixa de pedestre, Zacarias, ela é um instrumento de inclusão social, porque o pedestre tem direito a atravessar a rua e ele, ao fazer o símbolo da vida, que é esticar o braço direito, ou se ele for canto o braço esquerdo, as pessoas param o veículo e ele pode atravessar. Que bacana você ter o seu direito assegurado, sim, de poder circular, não é? E isso deu tão certo que está aí até hoje. Coronel, já que o senhor atuou nessa área de trânsito, presume-se que, caso o senhor venha a ser candidato e seja eleito, o senhor deve apresentar algum projeto nesse sentido? Nós temos aí, meu amigo Zacarias, no momento certo, nós vamos colocar esses projetos em discussão. Na verdade, Manaus precisa de um plano de gestão na mobilidade urbana, Zacarias. Manaus está carente disso. Você vê que em 8 anos, o atual prefeito não investiu nada em mobilidade urbana. Aliás, está investindo agora esse último ano em obras de fachada. Se você vê, por exemplo, aquela obra que se fez agora, na João Valério com a Constantino Neri, uma obra de embelezamento. Se for obra de embelezamento, parabéns para ele. Gastou 65 milhões de reais numa obra apenas para criar um subterrâneo para quem sai do Vieira Alves e vai para Ponta Negra. Mas você veja só, Zacarias, qual é o maior fluxo de pessoas? A gente chama isso de pesquisa origem e destino. O maior fluxo de pessoas, Zacarias, é da Zona Norte para a Zona Sul. E da Zona Sul para a Zona Norte. Tanto é que você vê que nós temos 2 corredores que quando chega às 17 horas, eles ficam congestionados, que é Djalma Batista e Constantinelli, todos 2 em direção à Zona Norte da cidade. E aí você vê que não teve uma obra de melhoria. Ele está fazendo agora um outro terminal lá na frente da antiga Philips, que agora é uma empresa chinesa, que também é de embelezamento, assim como está fazendo também uma na frente da Arena da Amazônia de embelezamento, porque não liga nada com nada. Terminal. Não, mas esse embelezamento dá muito dinheiro. Sim, pois é. A Betinha deve cair aí, uma boa parte da conta da Betinha e do Arthur. Veja só, essas obras que vão surgir agora, primeiro teve essa de 65 milhões, e agora cada uma dessas vai custar 12 milhões de reais, cada terminal desse, porque ainda tem também o da Constantino. O que você tem, o engenheiro ele tem que planejar, meu amigo, eu não sou engenheiro, mas eu li muito, eu tenho uma pós-graduação na área de trânsito. Mas o que o engenheiro tem que planejar é o seguinte, verificar de que forma os fluxos se encontram para melhorar a circulação das pessoas. Diminuir o tempo de deslocamento de uma pessoa que sai, por exemplo, do seu trabalho para a sua casa, da sua casa para o seu trabalho, ou até para o lazer. O que acontece hoje em Manaus é que as pessoas, ao notarem que o ônibus demora mais tempo do que se ela estivesse numa moto ou num carro, elas preferem ou comprar, se elas tiverem poder aquisitivo, ou utilizar esses veículos. Vão utilizar o mototáxi, utilizar o táxi lotação, utilizar o executivo e utilizar o alternativo. E aí o que acontece, meu amigo Zacarias, o empresário, dono do ônibus, não vai investir, porque não tem esse recurso, ele está sendo direcionado para esses outros modais. E aí o que acontece? Ficam os ônibus velhos. Você sabe qual foi o último ano em que teve renovação da frota? 2012. O Arthur não comprou um ônibus novo. Um ônibus novo. E está aí os ônibus, todos aí velhos, cacarecos, a população sofrendo, padecendo e ele fazendo o terminal. Quando esse dinheiro era, na verdade, para fazer com que os terminais, aliás, os ônibus, tivessem uma melhor condição. Por que o ônibus não pode ter ar-condicionado? Claro, na pandemia é uma outra situação. Mas o ônibus pode ter, sim, ar-condicionado. Tem em todo o Brasil, por que aqui não pode? Sobretudo aqui. Claro, não calor a 40 graus, hein? Outra coisa, por que o ônibus não pode ter uma estação de internet? Todo mundo usa internet. Quer dizer, então falta dar ao usuário, Zacarias, respeito. Está faltando dar ao usuário condição melhor para ele poder deslocar na cidade. E para isso tem que ter vontade política e tem que ter prefeito.
Coronel, o Arthur, na verdade, está se lixando, né? Ele tem carro com ar-condicionado, motorista, segurança. Ele pegou Covid e foi para onde? Lá para o Sírio-Libanês, um dos hospitais mais caros da América Latina. Sim. Né? Esse hospital ele é Caríssimo. procurado por presidentes de outros países. Caríssimo. Por que ele não foi aqui para o Delfim Aziz? Por que ele não foi? Quer dizer, ele manda o povo. Não, o povo pode ir para lá morrer. Não, mas ele não. E o que é pior, ele foi para lá. Ele pegou e acabou com aquele hospital de campanha, que eu achei até meritório, viu? Que a gente, quando tem uma coisa boa, a gente tem que elogiar, né? O senhor sabia que ele não gastou um centavo aqui, a prefeitura não gastou um centavo. Ali tem dinheiro. Dinheiro privado. Dinheiro privado do distrito, através daqueles projetos de P&D, tem uma empresa que bancou, e tem o Grupo Samel, que também entrou com a sua expertise. A prefeitura não entrou com nada, olha lá, ele pegou e acabou o hospital, deixando a população na mão, porque você sabe que o Covid ainda está aí, ainda tem pessoas sofrendo. Quer dizer, então tudo é eleitoreiro, para apenas marcar um ponto. Eu penso que a população tem que agora analisar, meu amigo Zacarias, e, por exemplo, votar em vereador, em candidatos preparados. Sim. A população tem que analisar melhor, porque ela não pode mais ficar refém, por exemplo, de vereador puxa-saco, que fica fazendo dancinha em festa de bairro. Não dá mais. Eu penso, Manaus precisa de projetos decentes na área da mobilidade urbana, na área da segurança pública, carril. Eu tenho um amigo meu que ele foi andar lá no Parque dos Bilhares e foi assaltado. Assalto em plena luz do dia, 17 horas. Não tinha um guarda municipal, mas é culpa do guarda? Não, é culpa da prefeitura que não investe, não contrata, não treina o seu guarda municipal. O guarda municipal aqui poderia estar andando armado, não manda porque o prefeito não quer. Quer dizer, então precisa realmente de uma gestão eficiente, uma gestão que olhe para a população e não olhe para o bolso do dono do poder. Pessoal, eu fico... eu sou até suspeito, mas eu tenho que falar. Porque eu disse, o Coronel Walter Cruz é meu amigo, meu irmão. E a gente ouve o Coronel Walter Cruz falando com tanta segurança, com tanto conhecimento, que eu imagino a diferença que ele não faria como vereador de Manaus. A diferença, porque certamente ele ia lutar para melhorar a sua qualidade de vida, para melhorar a minha qualidade de vida como morador de Manaus. Eu, Coronel, fico lisonjeado em ser seu amigo e saber que o senhor está preparado não só para ser vereador, mas para ser deputado, para ser governador deste estado, para ser prefeito. Obrigado, entendeu? Velho, obrigado. Eu acho modéstia sua começar por vereador. O senhor tinha que começar logo como prefeito, candidato a prefeito. A prefeito. É verdade, candidato a prefeito. Obrigado, você é meu amigo. Olha, eu na minha vida, Zacarias, aprendi isso com meu pai, meu ídolo, minha referência, meu pai, Walter Cruz. Ele depois vai assistir, viu? Depois ele vai assistir. Aprendi com meu pai que a gente tem que começar a subir a escada pelo primeiro degrau. Meu filho começa sempre pelo primeiro degrau. Porque às vezes a gente quer esticar um pouquinho a perna, e às vezes a perna dá um puxão. E eu penso que eu quero oferecer para a cidade de Manaus propósitos, projetos. Não é? E eu penso que como pré-candidato, a gente pode mostrar bons projetos na área da mobilidade urbana, da segurança pública. E mais, Carril, como da segurança pública ela tem uma atividade correlata, que é o esporte. Você sabe o que foi que o atual prefeito de Manaus fez? Ele acabou com a Secretaria de Esporte, Carril. Que a Secretaria de Esporte, muita gente, talvez a pessoa pense que a Secretaria de Esporte é só para promover campeonato. Não, ela também é uma ferramenta de inclusão, porque quando ela faz um campeonato de futebol, ela incentiva o esporte, ela tira aquele jovem do tráfico. Ela faz aquele garoto ter atividade o dia inteiro, ele vai dormir à noite, ele não vai ficar à noite perambulando, entendeu? Ela dá uma oportunidade para uma escolinha de futebol, uma escolinha de vôlei, uma escolinha de natação, faz com que faz também gerar emprego, porque vai contratar, né, profissionais de educação física. E o que fez o prefeito? Acabou com a Secretaria de Esporte. Um crime, Zacarias, um crime que o atual prefeito de Manaus fez contra a população. Então eu penso que essas coisas têm que serem discutidas por um parlamento mais preparado, um parlamento que tenha condição e capacidade de discutir esse assunto e propor bons projetos. Propor bons projetos. Não pode ser serviçal de prefeito e não pode ser capacho. É um pensamento e eu penso que a população vai ter condição de fazer uma avaliação por tudo que ela está vendo. Né? Melhorou o transporte público? Como está a segurança?
Como está a segurança na cidade, no local onde a Guarda Municipal deveria estar? Melhorou? E o esporte? Melhorou no seu bairro? Tem projetos de esporte? Não. Então eu penso que está na hora da população pegar, olhar isso, fazer uma avaliação e dar uma resposta, dar o troco para o prefeito no dia da eleição. Coronel Walter Cruz, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu vou encerrar a entrevista porque eu vou exigir que o senhor volte aqui mais vezes. Obrigado. Volte aqui mais vezes, Obrigado. depois da convenção, Obrigado. já como candidato. Porque agora a gente não pode Não de pode, volta, não você sabe pode, que nós é. temos implicações Como legais, né? Como A candidato. gente pode apresentar propostas, Isso. falar de planejamento. Perfeito. Isso. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu fico muito feliz que o senhor esteja postulando uma cadeira na Câmara de Vereadores, porque eu tenho certeza absoluta que o senhor vai fazer a diferença. E as palavras finais são suas. Pode falar Meu amigo com primeiro, nossos olha, internautas. um prazer fantástico estar aqui. Você sabe da minha admiração também por você, pela tua coragem. Porque hoje em dia, Zacarias, as pessoas estão sedentas de pessoas que possam falar. Elas precisam de pessoas que possam dar luz ao que está acontecendo. Não podemos mais aceitar que pessoas venham como tiranos à frente de prefeitura ou de governo e o povo ficar à margem. Não dá. E eu penso que chegou esse momento. O momento da eleição é um momento sublime, onde o povo tem uma arma, que é o voto, onde ele vai lá, vai decidir o seu destino por 4 anos. Né? E eu quero aqui te agradecer e dizer para você, Manaus precisa de pessoas capacitadas, tanto para prefeito como para vereador. E eu acho que vai chegar o momento agora das pessoas decidirem pelos mais capacitados. Um grande abraço, quero mandar aqui um abraço para minha família, as minhas filhas, né, a Isadora, a Isabela, o João, e dizer para todos vocês, meus amigos, nós precisamos ter na cidade de Manaus pessoas comprometidas e preparadas. Né? Está chegando o momento de nós avaliarmos, analisarmos o cenário e avaliarmos as pessoas. E eu penso que a cidade de Manaus vai ter sim um futuro melhor. Ela precisa, não dá mais para a gente ficar com um gestor que só pensa no seu bolso. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela audiência. Fiquem todos com Deus. Um excelente fim de semana para todos vocês.